Manhã Regional. Apresentação: José Augusto Valerão. Rádio Cultural. A gente estava há um tempo tentando conversar com o Dr. Sérgio Wagner, ele que é especialista em dependência química, medicina comunitária, médico do trabalho, entre outras especialidades. E para nós é sempre uma grata satisfação conversar com ele. Dr. Sérgio Wagner, bom dia. Bom dia, Valerão, aos ouvintes da Rio Grandina e toda a região sul. Uma satisfação novamente estar com vocês. No que for preciso, estaremos à disposição. Perfeito. Doutor, estamos vivendo um momento bastante difícil, que é esse momento da pandemia. Mas a gente aqui tem falado muito e seguidamente a gente volta ao tema e os próprios ouvintes reclamam muito, inclusive hoje eu tenho algumas mensagens que dão conta disso. Parece que hoje a única preocupação, a única coisa que se tem é pandemia, quando na verdade nós continuamos com todos os nossos problemas. Eu sou hipertenso, eu continuo com o meu problema de hipertensão e eu tenho que tomar minha medicação. Pessoas que têm problema cardíaco têm que se tratar e têm que continuar o tratamento e têm que fazer os exames. Mas isso está bastante dificultado no momento em que só se fala em pandemia, só se fala em distanciamento social e parece que o resto da vida parece não ter mais sentido. Como é que o senhor vê esse problema? Como é que o senhor vê a maneira como que está sendo conduzida essa questão da saúde hoje no município aqui, na Zona Sul, no estado, no Brasil, doutor? O Valerão, no início, até havia feito um comentário numa rede social, num jornalista, e isso perpetua, com certeza. Se foi no início essa, não digo denúncia, mas assim, uma observação, uma constatação, porque eu há 3 meses estou na linha de frente. Todos os pacientes estão todos os dias com queixas vindas provenientes de postos de saúde, de pronto-socorro, de atendimento médico, enfim. Então, desses casos, em relação às patologias crônicas, as comorbidades associadas, como hipertensão, como mencionaste muito bem, diabetes, AIDS, esses pacientes crônicos, enfim, eles estão, infelizmente, aqui na cidade, muito mal assistidos. Não existe um plano emergencial nesse sentido de acompanhamento a domicílio. Quando o senhor fez essa colocação, existe o distanciamento social. No momento que se implanta um distanciamento social, deve ter um monitoramento, um acompanhamento. Você sabe muito bem, a população sabe que nós temos o acompanhamento dos doentes crônicos no HU. Esses doentes crônicos, o próprio colega meu também se manifestou numa rede social, ele está simplesmente angustiado, triste, por não ver mais aqueles pacientes, os velhinhos, que ele chama muito, aquelas patologias que eles carregam de longa data, e tem que ter um monitoramento com exames, com medicamento, para ver como é que anda, como é que esses estão à mercê da sua sorte em casa. Eu tenho feito esse relato no início, percebi em 3 meses muitas mortes, muitos que adoeceram em função secundária à Covid. Só que isto não é falado, isto me angustia muito. Só domingo, eu recebi três queixas, uma inclusive com morte de atendimento a nível de pronto-socorro, e isto me angustia muito como médico. Eu, como médico, eu fiz um juramento, desde pequeno eu sabia que ia atender os meus pacientes, salvar vidas. Eu sou um ser humano e a minha prioridade não é o dinheiro. E acredito que todos os médicos, eu dei uma outra entrevista, os médicos, a Secretaria da Saúde, o prefeito, as autoridades em geral, o comércio, todos deviam falar uma voz só, entrar em consenso, inclusive no tratamento, no atendimento, no acolhimento aos pacientes. E deveria haver, Valerão, uma transparência, uma informação de uma autoridade única e auxiliado, conjunto com um médico ou um pessoal da saúde, para a população ficar mais tranquilo. Valerão, eu trato hoje não é Covid, embora tenha aparecido pacientes positivados, mas isso não é o problema. Isso virou, sem dúvida, uma doença social. É uma histeria, uma loucura dos pacientes e da população em geral, e por que não dizer dos médicos que não têm coragem
de muitas vezes examinar um paciente. Então aquela famosa frase, fique em casa. Mas fique em casa, eu sou a favor também, mas selecione as pessoas que realmente podem ficar em casa. Essa frase ficar em casa, ela é muito comprometedora. Você dá a chance àquela pessoa que precisa e que tem patologias crônicas associadas de acontecer infarto ou de descompensar a sua patologia crônica. Isso aconteceu muito. Eu fui chamado por fazer muitos atendimentos a domicílio, levei muitas pessoas para o hospital e muitas vezes tarde. Eu assinei vários atestados de óbitos, não do Covid. Eu assinei atestados de óbitos, patologias secundárias, como eu falei antes, de um AVC, de pressão alta que aparece no consultório. Aparecem 80% das pessoas com 20 por 12, ontem peguei 25 por 14. Então é tudo assim, pessoas que previamente não haviam nem se manifestado, não haviam nenhuma hipertensão, não são diagnosticados como hipertensas. Então você imagina as pessoas que já estão fazendo monitoramento e não têm acesso. Então a coisa é triste, é lamentável. Eu acho que deveria se fazer um consenso, deveria haver mais transparência, humildade em reconhecer que se nós médicos não sabemos ao certo e que isso é uma novidade, por que não o poder público se consultar e chegar a um consenso dessa transferência contra referência contra referência de hospitais, postos de saúde, enfim, as clínicas, os médicos, enfim. Sinceramente lamentável. Eu, domingo, com essas três mensagens que recebi, uma de morte, inclusive, eu fiquei tão entristecido que eu, sinceramente, pela primeira vez, eu sou médico há 15 anos, eu fiquei com vontade de abandonar tanta vergonha sentida a minha profissão. Sim. Valerão, mudou muita coisa, acredito que sim, que esse manifesto que eu fiz no início, com certeza as pessoas que estavam na linha de frente não estavam bem preparadas. Hoje acredito que tenha mais critérios, mas de forma geral não está havendo transparência. E deveria ter um monitoramento melhor aqui na cidade. Só no HU, Hospital Universitário, existe a possibilidade de fazer 200 testes de Covid por dia. Só que isso não é explorado, isso não é feito, isso não é divulgado. Não sei se a prefeitura não fala em sintonia. Era exatamente o que eu queria lhe perguntar agora, né? Porque me parece um tanto quanto estranho o que tem acontecido, né? E aí fica uma desculpa muito fácil dizer que estamos seguindo o protocolo. Que protocolo é esse? Mas que nós estamos vivendo uma pandemia nova? Só para mim concluir a questão que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. A pessoa vai com sintomas, né? Vai com muita dificuldade para respirar e com febre. E a pessoa é encaminhada para casa para ficar recolhida em casa, né? Sem fazer o exame. Como assim sem fazer o exame? Ela tem que ficar 14 dias recolhida em casa, junto com a sua família, né? Em muitas casas apenas 1, 2 cômodos, né? Como é que a pessoa vai ficar isolada em casa por 14 dias sem ao menos fazer o teste? E passados 14 dias, ela tem que voltar e ela ir atrás do tal do teste. Ou seja, ela tem que ir a 1, a 2, a 3 lugares e eles ficam encaminhando daqui para lá, de lá para cá, para a pessoa conseguir fazer o teste. Ou seja, se a pessoa não estava infectada, ela acaba contraindo a doença, porque ela vai ter contato nesses lugares com pessoas que são realmente contaminadas, que já estão com o vírus. Então, isso não está errado. E por que se utilizam dessa desculpa? Estamos seguindo o protocolo. Quem é que fez esse tal protocolo e por que um protocolo tão irresponsável, ao meu ver? Como o senhor disse, tem 200 testes por dia. Por que não são feitos esses testes, doutor? Perfeito, Valerão. Ontem, eu atendo mais de 30, 40, 50, em dias que eu atendo 50 consultas por dia. É óbvio que tem sintomas do Covid. Ontem, inclusive, semana passada, só que essas pessoas fazem o teste e acabam fazendo o exame particular. Ontem, inclusive, um paciente, casal, a esposa, ou vice-versa, o marido estava positivado e a esposa estava à mercê da sorte. Está rondando há 5 dias. É lógico que eu entro com tratamento, eu não sou covarde, o médico tem que ter atitude nesse sentido, tem que se utilizar de um tratamento dos sintomáticos. Eu
Eu não tenho medo de prescrever azitromicina, hidroxicloroquina, que existe outro medicamento melhor que é corticoide. Essa é uma doença inflamatória sistêmica, então, que acomete os vasos. Eu não tenho medo como médico de tratar essa doença, mas tem que ter atitude, tem que ter coragem, isso não está havendo. E essa pessoa vai para casa, como tu disseste, o pessoal da saúde promete em fazer o teste em casa, só que existem familiares, existe um convívio social, e isso ninguém pensa. Com certeza a pessoa acaba, até chegar ao resultado, e um isolamento social verdadeiramente sendo feito, isso aí vai contaminar muitas pessoas, e isto não é pensado. Então não existe protocolo. Eu fiquei com vergonha, foi bem no início, como médico, né, um colega meu me prescreveu 6 azitromicinas por dia. Ele não seguiu protocolo nenhum. Acredito que isso foi da cabeça dele. Né. Eu não vou nem mencionar o nome, aliás, não gravei o nome porque eu fiquei tão envergonhado de alguém que eu mandei fazer a triagem na junção, né, e esse rapaz mandaram para casa com 6 azitromicina por dia, tomar 5 dias. Esse rapaz também não fizeram teste em casa, ele fez particular, eu pedi raio-x, eu fiz tudo. Só que como aconteceu isso há 2 meses atrás, você imagina hoje que em média 10, 15 testagens estão dando positivo, se na época dava um por semana, era coisa muito lenta. E por que por que fecharam o comércio na época? Por que não fecham hoje? Então, não existe critério lógico, nem no protocolo a sair, de seguir, né, e nem na administração pública em geral. Então, eu sinceramente, eu sou rio-grandino, eu sempre falei de uma entrevista semana passada, eu sou rio-grandino, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de ser médico, eu gosto da população, eu quero ver o melhor. Eu quero ver o melhor, o crescimento do comércio, eu quero ver o melhor dos meus pacientes, eu não quero ver assinando atestado de óbito e só canalizar para o Covid, porque a doença hoje em dia, Valerão, eu estou tratando 80% dos pacientes. Pressão alta, ansiedade, depressão, pânico, medo. Né? É só o que dá. Eu gasto um talão de receituário azul por dia. E eu não consigo aliviar nem sequer a dor da alma dos meus pacientes. Por quê? Porque estão todas neuróticas, todas infestadas. Me desculpe dizer, mas Covid hoje em dia virou preconceito. Há uns anos atrás, descobriu-se AIDS, HIV, e era um preconceito. Não podemos encostar, ele está com AIDS. É mais ou menos assim. Quem está com Covid, médico não encosta, todo mundo foge daquele paciente. Por favor, pessoal, nós somos humanos, e se a pessoa está com alguma patologia, ela tem que ser tratada, ela tem que procurar um recurso, no mínimo, com o seu médico, não vou dizer particular, mas existem hospitais, existem postos, existem injeções de milhões, que eu estou sabendo, não só aqueles 500 mil, mas e cadê os testes, cadê os exames, cadê a assistência médica, cadê os psicólogos, os fisioterapeutas, que tem muita gente fazendo AVC por causa da pressão alta, isso não é falado? Sim. E essa questão que o senhor menciona da depressão, a depressão aumentou muito e isso vai causar um grave problema posterior a essa pandemia, se nós conseguirmos resolver a pandemia imediatamente, né? Acho que estamos todos por um bom tempo adoentados, doentes em função de todo esse pânico causado, né, doutor? Com certeza, é a grande maioria do meu atendimento hoje em dia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e não há medicamento porque existe uma rede de TV que contaminou, né, fez esse trabalho de contaminar a cabeça das pessoas com mortes, com covas, com pessoas enterrando, mostrando aquele negativismo que muitas vezes, que na maioria das vezes deveria ser feito ao contrário. Informa-se no noticiário inicial, mas depois, por que não dá uma assistência? Por que não falar das pessoas recuperadas, né, doutor? Quantas pessoas se recuperaram? Vamos descobrir, eu tenho certeza que vamos descobrir em breve a vacina, isso tudo vai passar, com certeza, e não existem tantas mortes relacionadas diretamente ao Covid. Sim, existem as pessoas que devem ser protegidas com a imunidade baixa, com certeza, as que têm hipertensão, diabetes, enfim, as pessoas de idade, só que essa sim deveria ser feito um isolamento social de uma maneira preparada, acompanhada, com psicólogo, com acompanhamento.
Só que o Covid em si, aqui na cidade me parece que morreram 2, e um me parece que pegou no município de fora. Pelotas, acredito, não morreu ninguém. E quantas pessoas morreram secundárias a isso? Sim. Por dia tem-se a informação de que morrem mais de 1.100 pessoas com problemas cardíacos no Brasil, né? E com isso certeza. Também não é falado, né? Muitas pessoas morrem de acidente, de atropelamento, né, de infarto, de dengue, tuberculose, hipertensão, cardiopatia isquêmica, angina, infarto, o próprio diabetes que você menciona, o insuficiência vascular arterial, enfim, existem outras patologias muito mais sérias do que o Covid, só que a população acredito que o mundo canalizou por isso. Eu não sei qual é a intenção, né? Não sei se vai se descobrir isso, mas com certeza que daqui a alguns anos se descobrirá o porquê desse apavoramento mundial. Sim. Doutor, prazer conversar com o senhor, né? Muito obrigado pela sua participação aqui e estamos à disposição, né? E queremos parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor desenvolve, seja contra o tabagismo, seja o atendimento até mesmo gratuito que o senhor tem feito, né? Pelo seu lado humano, que é muito enaltecedor para a profissão do médico e, em especial, pela sua pessoa. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor. A mensagem final fica positivismo, pensamento positivo, e vamos vencer mais essa etapa. Nossa imunidade tem que estar fortalecida, não podemos ficar nessa paranoia, nesse estresse, que nós só nos fortalecemos nosso organismo e nossa mente. Com certeza, é mais uma passagem. E a todos os ouvintes e à região sul, o nosso forte abraço. Estamos sempre de portas abertas. Eu atendo ao público na rua, se for preciso. E o lado humano é de todos juntos, não é só classe médica, todos juntos venceremos, com certeza. Um forte abraço. Um abraço, doutor. Doutor Sérgio Wagner, então, né, aqui no nosso Manhã Regional. Ele que é especializado em dependência química, medicina comunitária, médico do trabalho, entre outras especialidades, né? Falando com relação a essa a pandemia e com relação a esse pânico causado, né, e incentivado, e adubado, e aguado todos os dias para que cada vez fique pior. A rede de televisão, que hoje tão mal fala da hidroxicloroquina, essa mesma rede de televisão, em um outro governo, ela enaltecia a hidroxicloroquina. Ah, Valerão, mas não era para o Covid. Tá bem, não era para o Covid, mas era um remédio exaltado, enaltecido e indicado, inclusive para gestantes, por essa mesma porcaria dessa rede de televisão, que hoje fala mal e que hoje coloca, né, o remédio como sendo um vilão. Agora, se bem tratado, se bem utilizado, será que é tão ruim assim? O que houve? Por que mudou? Mudou o governo? Mudou o incentivo? Mudou os patrocínios? O que houve para tal rede um dia dizer uma coisa e outro dia dizer outra? Preste atenção, desliga a televisão, você vai se sentir bem melhor. Rádio Cultural.